Aos 96 anos, Fernanda Montenegro finalmente quebrou o silêncio e revelou a verdade que o público suspeitava há décadas. Durante toda uma vida sob os holofotes, ela construiu uma imagem impecável, elegante, respeitada, quase intocável. Mas e se por trás dessa trajetória brilhante existisse um segredo cuidadosamente guardado? Um detalhe nunca explicado, uma história que nunca foi completamente contada? Por anos, fãs e críticos se perguntaram por que ela sempre evitou certos assuntos, por que algumas respostas nunca vieram e, acima de tudo, o que exatamente ela estava escondendo. Agora, no fim de uma vida lendária, quando não há mais nada a provar, nem a perder, Fernanda decide falar. E o que ela revela não apenas surpreende, mas muda completamente a forma como vemos sua história. Será que conhecemos mesmo nossos ídolos? Ou apenas a versão que eles escolheram mostrar? Fique até o final, porque o que você está prestes a descobrir vai além de uma simples confissão. É uma verdade guardada por décadas, finalmente vindo à tona. Antes mesmo de qualquer revelação, é preciso entender quem é Fernanda Montenegro. Estamos falando de uma verdadeira lenda viva, um nome que não apenas marcou a história do Brasil, mas atravessou fronteiras, conquistando o respeito do mundo inteiro. Sua carreira não foi construída da noite para o dia, foi moldada com décadas de talento, disciplina e uma presença que poucos conseguem igualar. Indicada ao Oscar, reconhecida internacionalmente, ela se tornou um símbolo do cinema brasileiro. Cada personagem interpretado carregava uma profundidade rara, uma verdade que emocionava milhões. Mas não era só o talento que encantava, era sua imagem, elegante, discreta, sempre firme em suas palavras, nunca envolvida em escândalos, nunca exposta além do necessário. Uma mulher que parecia ter total controle sobre sua vida, dentro e fora das telas. Para o público, ela era mais do que uma atriz, era um ideal, a representação de equilíbrio, inteligência e perfeição. Mas será que alguém pode ser perfeito por tanto tempo, sem esconder nada? Ou será que essa imagem impecável era apenas uma parte da história? Porque quanto mais grandiosa é a figura, maior pode ser o segredo por trás dela. E talvez, só talvez, estejamos prestes a conhecer o lado que ninguém jamais viu. Durante décadas, a vida de Fernanda Montenegro parecia seguir um roteiro perfeito, daqueles que raramente falham. O sucesso não foi passageiro, ele permaneceu. Ano após ano, geração após geração, seu nome continuava relevante, respeitado, quase intocável. Enquanto muitas carreiras desaparecem com o tempo, a dela apenas crescia. Mas não era só nos palcos e nas telas que tudo parecia em ordem. Sua vida pessoal também transmitia estabilidade, uma família sólida, uma trajetória sem rupturas públicas, sem escândalos, sem manchetes negativas. Em um mundo onde celebridades vivem sob constante exposição, Fernanda parecia imune ao caos. Nenhuma polêmica, nenhum deslize, nenhuma história mal resolvida. Era como se ela tivesse conseguido algo que poucos alcançam: viver sob os holofotes, sem jamais se queimar. Mas será que isso é realmente possível? Será que alguém pode atravessar décadas de fama intensa sem carregar conflitos, sem esconder dores, sem cometer erros? Ou será que essa imagem impecável foi cuidadosamente construída, camada por camada? Porque às vezes, quanto mais perfeita parece a superfície, mais profundo é o que está escondido por baixo. E talvez tudo aquilo que nunca veio à tona estivesse apenas esperando o momento certo para aparecer. Mas, mesmo diante de uma imagem tão impecável, havia algo que nunca desapareceu completamente: a dúvida. Ao longo dos anos, o público começou a fazer perguntas, discretas no início, quase sussurradas. Por que Fernanda Montenegro sempre foi tão reservada? Por que certos temas simplesmente não existiam em suas entrevistas? Havia algo que ela evitava, ou alguém que ela protegia. Essas perguntas nunca ganharam manchetes explosivas, mas também nunca foram totalmente esquecidas. De tempos em tempos, rumores surgiam, pequenos, frágeis, quase invisíveis. Histórias que apareciam,
e desapareciam com a mesma rapidez, sem provas, sem confirmações, sem coragem suficiente para se tornarem acusações reais. E talvez fosse exatamente isso que os tornava ainda mais intrigantes. Porque quando não há evidência, mas a dúvida permanece, algo parece fora do lugar. Seria apenas o preço da fama ou sinais de uma verdade que ninguém conseguiu provar? O mais curioso é que, mesmo sem respostas, o silêncio dela nunca foi quebrado. Nenhuma negação direta, nenhuma explicação completa, apenas silêncio. E às vezes o silêncio diz muito mais do que qualquer palavra. Então fica a pergunta: o que exatamente estava sendo escondido por tanto tempo? Porque quando uma história permanece incompleta por décadas, talvez seja porque a verdade sempre esteve lá, esperando o momento certo para ser revelada. E diante de tudo isso, ela escolheu o silêncio. Por décadas, Fernanda Montenegro manteve a mesma postura: não explicar, não comentar, não reagir. Enquanto o mundo ao redor mudava, enquanto novas gerações buscavam respostas mais diretas, ela permanecia firme em sua decisão. Para muitos, isso era parte de sua elegância. Para outros, era um mistério ainda maior. Sua filosofia parecia clara: a arte vem antes de tudo. O trabalho fala mais alto do que qualquer detalhe da vida pessoal. E, de fato, sua carreira brilhante parecia justificar essa escolha. Afinal, por que expor o íntimo quando o talento já dizia tanto? Mas será que era apenas isso? Ou será que esse silêncio carregava algo mais profundo? Porque, em muitos casos, o silêncio não é apenas ausência de palavras. É uma forma de proteção, um escudo, ou até mesmo uma fuga. Quantas vezes ela foi questionada e desviou com classe? Quantas respostas ficaram incompletas? Quantas verdades foram guardadas por trás de um olhar sereno? O mais intrigante é que quanto mais o tempo passava, mais esse silêncio ganhava peso. E agora, olhando para trás, fica impossível não perguntar: o que exige uma vida inteira de silêncio para ser mantido? Porque algumas histórias não são contadas, não por falta de oportunidade, mas porque a verdade por trás delas é grande demais para ser dita, até agora. E então, quando ninguém mais esperava, aconteceu. Aos 96 anos, Fernanda Montenegro fez algo que parecia impossível. Ela decidiu falar, sem avisos grandiosos, sem escândalos fabricados. Apenas um momento e uma verdade que já não podia mais ser guardada. Depois de uma vida inteira evitando respostas diretas, ela finalmente confirmou aquilo que por décadas ficou apenas no campo das suspeitas, aquilo que muitos sentiram, mas nunca puderam provar. E o mais impactante não foi apenas o que ela disse, mas o fato de que ela escolheu dizer agora. Por que depois de tanto tempo? Por que esperar quase um século para revelar isso? O que mudou? Dessa vez, não houve desvio, não houve silêncio elegante, não houve respostas incompletas. Houve clareza, houve coragem, houve verdade. E em questão de minutos, tudo aquilo que parecia sólido começou a ganhar um novo significado. Porque de repente, cada escolha do passado, cada silêncio, cada gesto contido passou a fazer sentido. Mas a pergunta que fica é ainda mais forte. Se essa verdade esteve escondida por tanto tempo, o que mais nós nunca enxergamos? Fique comigo, porque o que vem agora não é apenas uma revelação, é a peça que faltava para entender toda uma vida. E então, a verdade veio à tona. Não era um escândalo comum, não era algo superficial. O que Fernanda Montenegro revelou tocava o centro da sua própria existência, algo profundamente pessoal, cuidadosamente guardado por décadas. Por trás da imagem impecável, havia uma história que nunca foi contada por completo. Um capítulo que ela escolheu manter fora dos holofotes. Um sentimento, uma escolha, talvez até um amor que não podia ser vivido abertamente. Durante anos, ela seguiu em frente, construindo uma carreira brilhante, conquistando o mundo, enquanto uma parte de sua vida permanecia em silêncio, não por falta de coragem, mas por tudo o que estava em jogo. E agora, olhando para trás, tudo começa a fazer sentido. As pausas nas entrevistas, os desvios sutis de certos assuntos, a forma como sempre protegeu sua intimidade. Nada era por acaso.
A revelação mostrou que aquela decisão, tomada há muitos anos, não apenas moldou sua vida pessoal, mas influenciou toda a sua trajetória. Cada papel escolhido, cada caminho seguido, cada silêncio mantido estava conectado a essa verdade. Mas aqui está o ponto que mais impacta. Quantas vidas são construídas em torno de decisões que ninguém vê? Quantas histórias permanecem incompletas até o momento certo? E no caso dela, essa verdade não foi apenas escondida. Ela definiu tudo. E isso levanta uma última pergunta. Se essa escolha mudou toda a sua vida, o que teria acontecido se ela tivesse sido diferente? Mas toda escolha tem um preço, e o silêncio, às vezes, cobra o mais alto de todos. Ao longo de sua vida, Fernanda Montenegro não perdeu apenas a chance de falar, ela abriu mão de muito mais. Sentimentos que talvez nunca puderam ser vividos plenamente, momentos que ficaram presos no tempo, verdades que precisaram ser engolidas, dia após dia. Porque manter uma imagem impecável diante do mundo não